quão Deus é bom e quão Deus é maravilhoso. E quando Ele te chama pra alguma coisa, independente se você quer ou não, você tem que escutar. E eu levo isso como conselho pra mim também, porque muitas vezes Deus pede pra mim fazer coisas e eu, por medo e por insegurança, acabo não fazendo. Mas ontem eu ouvi uma palavra, e antes de eles confirmarem aquela palavra no culto, Deus já tinha falado no meu coração que eu tinha que viver o propósito dele na minha vida. Deus tem falado muito comigo pra gravar vídeos. Sei que eu tenho capacidade pra isso, que eu tenho talento, que eu tenho poder pra fazer aquilo bem feito e não fazer algo bem feito pra Deus. A gente tem que enxergar Deus nos pequenos detalhes, independente da correria do dia, independente do cansaço, independente se a gente quer ou não. A gente tem que enxergar Deus em todos os momentos. Às vezes, durante o dia, por mais que eu queira buscar Deus, eu acabo pensando, será que eu tô buscando Deus da maneira certa? Acho que não existe uma maneira certa de buscar Deus, uma maneira certa de ter comunhão. Existem alguns hábitos que a gente tem que tomar, como fazer jejum, orar, ler a Bíblia, mas eu acho que não existe uma maneira certa de uma comunhão com o Pai, uma comunhão com Deus, sabe? Eu não sei se tá dando pra escutar, mas tá chovendo muito e daqui a pouco eu vou pra casa porque eu ainda tô trabalhando e eu quero falar mais um pouco com vocês sobre Jesus. No nosso momento devocional de hoje, eu vou ler com vocês uma página desse livro Fortes, da Lisa Bevere, que é a esposa do John Bevere, que esse livro também é muito bom, eu recomendo. Eu ainda não terminei de ler, mas acredito, porque tudo que o John Bevere escreve é muito bom, mas quando eu terminar de ler eu quero gravar um vídeo. E ele fala sobre a isca de Satanás, como se livrar da ofensa, e a ofensa é muito comum nos dias de hoje, que a gente deixa entrar pro nosso coração, né? Eu escolhi uma parte do livro que fala sobre autoridade espiritual e eu quero compartilhar essas duas páginas com vocês. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim nos dá poder, amor e autocontrole. O Espírito Santo transmite poder, amor e autocontrole para nós. A combinação dessas três virtudes só pode produzir mulheres fortes. Estou convencida de que os dons que Deus colocou em nossas vidas individualmente não florescerão sem esses dons do Espírito em operação. Outra versão desse versículo diz: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não sei de nada que encerre o nosso poder, amor e equilíbrio, mas do que um espírito temeroso. Uma razão para isso é o medo que nos atormenta com perguntas que minam esses três tributos. Primeiro vamos falar sobre o aspecto do poder. Outro modo de dizer isso seria autoridade espiritual. Nós temos de pouco a nenhum poder ou autoridade nós mesmas. Adão entregou ao inimigo o domínio que Deus havia concedido a ele e a Eva no jardim. Pela obediência, Jesus recuperou o que havia sido perdido pela desobediência de Adão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade sobre os céus e a terra. Mateus 28:18. De nosso poder são concretizados em Cristo. Por que deveríamos temer se escondemos nossa vida nele? Em 2 Timóteo, Paulo enfatiza Timóteo, um jovem ministro e discípulo de Jesus, a cultivar o dom da fé em sua vida. Sabemos disso porque no versículo anterior Paulo o faz recordar, porque essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1:6. Quer alguém tenha imposto as mãos sobre você, quer ou não, cada um de nós recebeu uma medida de fé, que temos a responsabilidade de multiplicar cuidando dela. O tópico da fé é mencionado quase 300 vezes no Novo Testamento. Uma das declarações mais impressionantes sobre a fé encontra-se no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. 11:6. Muitos de nós creem que Deus existe. Onde levamos rasteira é crer que Ele recompensará aqueles que procuram sinceramente. O medo atacará as mais fortes de nós com acusações. Você não está fazendo o suficiente, não é poderoso o suficiente, não está amando o suficiente, você não é o suficiente. Por causa de Jesus, respondemos que Cristo somos mais do que o suficiente. Então aqui tem uma oração. Pai Celeste,
Obrigada por me dares o teu Espírito, o qual me lembra em que Cristo possa andar em amor, autoridade, paz e equilíbrio de mente. Em Cristo somos mais do que o suficiente. Você não pode acreditar que você não é o suficiente, que você não é capaz e de que você não consegue, pois é Deus que vai te capacitar a fazer aquilo que Ele deseja. E todos os dias, mesmo que a gente não tenha vontade de ler a Bíblia, mesmo que a gente às vezes não tá num dia bom, a gente tem que buscar a Deus, porque a gente se alimenta todos os dias e porque a gente não deve alimentar o Espírito, porque a gente não deve fortificar a nossa fé. Porque será que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Porque Abel, ele deu as primícias da gordura do seu rebanho para Deus, dando de coração, botando Deus e priorizando Deus em primeiro lugar. Quanto Caim, ele só deu o fruto da terra dele. Ele tinha a maldade no coração, ele tinha inveja, ele esperava algo em troca. Então a gente tem que priorizar Deus, querer algo em troca. Ele no centro da nossa vida por amor e por obediência, não porque a gente espera algo de Deus ou porque a gente quer algo dele. Quando a gente prioriza Deus, Ele dá o melhor pra gente. Melhor do que as nossas vontades, melhor do que a gente espera e muito melhor do que a gente poderia imaginar nessa terra. Deus quer que você saiba aqui com esse vídeo que é pra você guardar os seus caminhos. É forte e porque em Cristo foi te dado poder, amor e equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe seu gostei, comenta aqui no comentário o que você achou desse vídeo e gostaria de compartilhar comigo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.